Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ver sobre razão e porcentagem. O que é a porcentagem? A porcentagem é uma razão cujo denominador é 100. Lembrando que razão é a mesma coisa que fração. Então, a porcentagem nada mais é que uma fração cujo denominador é 100. Então, observe aqui essas porcentagens que nós temos. 20% é a mesma coisa, então, que 20 sobre 100. Né, que seria esse símbolo aqui da porcentagem, é o número 100 do nosso denominador. Lembrando que sempre que a gente está trabalhando com frações, o correto é a gente simplificar essa fração o máximo que a gente conseguir. O que é simplificar? É a gente dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, e a divisão tem que ser sempre exata, não pode dar número com vírgula. Então, nesse caso, ó, dá pra gente simplificar por 2. 20 dividido por 10 vai dar 2. E 100 dividido por 10 vai dar 10. Observe que essa não está ainda na nossa fração que a gente chama de irredutível, quando não dá mais para dividir. Observe que dá para a gente dividir mais uma vez. Dá para a gente dividir mais uma vez aqui por 2. Vamos colocar aqui embaixo. 2 dividido por 2 dá 1 e 10 dividido por 2 dá 5. Então, 1/5 é a mesma coisa que 20%. São frações equivalentes. São razões que são equivalentes, são iguais. A diferença é que está escrito de maneira diferente só, né? Aqui está na porcentagem e aqui está na nossa fração. Olha a letra B, 35%. Lembra que esse símbolo é o 100 do denominador e o 35 vai em cima, né? Ó, 35% é a mesma coisa que 35 sobre 100, essa é a nossa razão. Lembra que razão é fração. Podemos simplificar isso aqui também. Vamos simplificar aqui por 5. Lembra que a divisão tem que ser exata. Então, 35 dividido por 5 vai dar 7 e 100 dividido por 5 dá 20. Observe que essa não dá mais pra gente dividir mais uma vez igual aqui, né? Porque por mais que o 20 a gente saiba que dá pra dividir por 2... o 7 não dá para dividir por 2, vai dar um número com vírgula. Então, por isso que a gente não faz a divisão, para aqui mesmo. Então, 7/20 é a razão também. É a mesma coisa, é a mesma parte, né? Dessa daqui e da porcentagem. São as mesmas coisas, só com escrita, né, de forma diferente. Nós podemos também fazer o contrário. Nós temos aqui as frações e podemos transformar na porcentagem. Como que a gente faz isso? Para transformar na porcentagem, o denominador tem que virar 100, né? Porque daí, se a gente transformar o denominador no 100, nós vamos estar chegando aqui na porcentagem. Para fazer essa transformação, a gente só pode usar duas contas, ou a divisão ou a multiplicação. Então, neste caso aqui, ó, nós vamos precisar resolver utilizando essas duas contas. Porque 8 vezes algum número, a gente não vai conseguir chegar no 100. Então, nós vamos ter que fazer a divisão para depois a gente resolver a multiplicação. Eu só vou fazer a troca aqui do número 3 por 2, porque na hora que eu fui fazer os exemplos, eu não prestei atenção que o 3 não vai dar para fazer a nossa divisão. Então, vou trocar aqui o 3 por 2, para a nossa divisão poder ficar exata, certo? Porque as divisões sempre tem que ser exatas. Então, neste caso, nós vamos ter que fazer a divisão primeiro e depois nós vamos utilizar a multiplicação. Vou fazer a divisão do 8 por 2 e em cima também por 2. Lembra que a gente sempre resolve pelo mesmo número. Daí, 2 dividido por 2 vai ficar 1 e 8 dividido por 2 vai ficar 4. Agora, o 4 é possível a gente transformar em 100, porque é o 4 vezes 25. 4 vezes 25 vai chegar no 100, que é o que a gente precisa para transformar na porcentagem. Lembra que tem que multiplicar em cima também. Então, 1 vezes 25 vai dar 25 mesmo, e aqui a gente já chegou na porcentagem, 25%, certo? Então, sempre que a gente for transformar na porcentagem, o denominador tem que virar 100. Para isso, você pode usar a divisão e a multiplicação conforme for a necessidade. Então, olha esse próximo exemplo. Aqui, a gente já pode usar direto a multiplicação, porque 5 vezes um número vai dar 100, né? É o 5 vezes
20. 5 vezes 20 dá 100. Então, aqui podemos resolver direto já utilizando a multiplicação. Então, em cima é obrigado a multiplicar por 20 também. Então, 3 vezes 20 vai dar 60. Ou seja, aqui é 60%. Então, assim que a gente faz para transformar razões, né, frações na porcentagem. E agora vamos fazer como faz para calcular a porcentagem. Então, por exemplo, aqui nós temos 20% de 15. Como a gente vai fazer esse cálculo? Lembra que 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, né? Transformei a porcentagem na razão, na fração. Esse D a gente troca pela multiplicação e o 15 a gente repete. Basta que a gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Lembra que aqui não tem nada, é o número 1. Então, 100 vezes 1 vai dar 100 mesmo. E 20 vezes 15, vamos fazer a conta aqui do lado. Abaixei o 0, né? 2 vezes 5, 10. Sobe o 1, 2, com 1, 3. Então, vai dar 300. E 300 dividido por 100, podemos cortar os zeros, né? 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Então, vai dar 3. Então, 20% de 15 é igual a 3. Olha o próximo exemplo, 75% de 80. Vamos transformar essa porcentagem na fração, então 75 sobre 100. O D a gente troca pela multiplicação e o 80 a gente repete. Basta multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Lembra que o de baixo não tem nada, é 1. Então, 100 vezes 1 vai dar 100 mesmo. E 75 vezes 80, vamos fazer a conta aqui do lado. Ó, abaixei o 0 aqui, vou multiplicar só com 8. 8 vezes 5 dá 40, sobe o 4. 8 vezes 7 dá 56, mais 4 dá 60. Então, 6.000. Vamos cortar os zeros. 2 zeros, 2 zeros. Então, deu 60. Então, 75% de 80 é igual a 60. Espero que vocês tenham compreendido. Até mais. Tchau!